Eu ocupo a tribuna neste momento para dar retorno do excelente evento que realizamos na última sexta-feira, dia 29, juntamente com nosso colega senador Walter Pinheiro, lá na cidade de Salvador, para discutir a ampliação e a qualidade do acesso à internet, avaliar os serviços e principalmente os desafios que estão colocados para a efetiva execução do Programa Nacional de Banda Larga, o PNBL, esse programa que foi criado pelo governo federal em 2010, em maio de 2010, com o objetivo de fazer com que a internet seja acessível a todos em todas as regiões do Brasil. Esse programa tem por objetivo a democratização do acesso à internet de alta velocidade em todo o país. Por isso, é um programa que se reveste da maior importância e, exatamente por isso, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática do Senado, a CCT, decidiu ficar com a responsabilidade de fazer o acompanhamento dessa política pública. A mim foi delegada a missão de conduzir essa discussão e de apresentar um relatório até o final de novembro. E exatamente por isso nós estamos fazendo essas reuniões de avaliação, onde a gente coloca frente a frente as operadoras do sistema, Telebrás, Anatel e outros organismos do governo, como o Ministério das Comunicações, as operadoras e, do outro lado, os usuários que têm manifestado de maneira clara, transparente, sem qualquer tipo de entrave, exatamente qual é a avaliação que tem do serviço de telefonia e também do Plano Nacional de Banda Larga no Brasil. Como é que está a internet hoje nos mais diferentes pontos do Brasil? A reunião em Salvador foi a segunda que realizamos para avaliar o Programa Nacional de Banda Larga, para ouvir a sociedade civil, os representantes do governo, as empresas de telefonia e o maior interessado, que é o usuário, acerca das dificuldades enfrentadas no acesso e na cobertura da internet de alta velocidade, a chamada banda larga. O primeiro encontro realizado no Acre aconteceu no dia 14 de agosto. A reunião de Salvador também discutiu o marco civil da internet e as perspectivas de desenvolvimento de uma sociedade a partir da regulamentação do uso da rede mundial de computadores no Brasil. Promovido pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a Secretaria de Comunicação Social do Estado da Bahia, o Conselho Estadual de Comunicação do Estado da Bahia, o debate em Salvador contou com a presença da secretária de Comunicação Social, Marlupe Caldas, do professor Sérgio Amadeu, que é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores de Cibercultura, Cidadania Digital e Internet, da advogada e especialista em Direito Digital, Ana Paula de Moraes, que fez uma excelente interface com o professor Amadeu, e também contou com uma série de outros representantes das teles e do governo. André Moura Gomes, representante do Ministério das Comunicações, Cláudio Santana Laranjeira, representando a Telebrás, Eduardo Levi, diretor executivo do Sindicato das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, o Sinditelebrasil, reuniu também a prefeita Maria Quitéria, que é a presidente da União dos Prefeitos do Estado da Bahia, e teve uma participação representando o conjunto dos prefeitos e das prefeituras para externar qual é o sentimento que os municípios isolados têm
em relação aos serviços de telefonia e de internet no Brasil, e o representante do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, professor Nelson de Luca Preto, que também representou a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, no encontro. Também se fez presente nesse encontro o ex-ministro das Comunicações, o engenheiro Juarez Quadros, que também teve uma participação de destaque, mostrando o quanto essa preocupação com a banda larga é um assunto atual e que tem um diálogo direto com todas as pessoas em todas as regiões do Brasil, porque hoje praticamente tudo o que acontece passa necessariamente pela necessidade de conexão. Consideramos que esses dois temas, o Marco Civil da Internet e o Programa Nacional de Banda Larga, são fundamentais e os mais importantes da agenda das novas tecnologias da atualidade. São, inclusive, de vital importância para as localidades isoladas, tanto na Bahia, quanto no Acre, quanto nas outras regiões do Brasil. No entanto, temos um cenário hoje em que podemos considerar que um dos principais desafios do Plano Nacional de Banda Larga será justamente mudar o eixo de concentração de serviços mais satisfatórios, alterar a concentração que existe hoje no Sul e Sudeste e fazer esse serviço essencial chegar efetivamente a todos os cantos do Brasil. Para isso, é preciso aumentar o nível de investimento, a cobertura e a capacidade de uso por parte das pessoas, independentemente do seu poder econômico ou de sua localização geográfica. A despeito dos argumentos apresentados no debate pelas operadoras de celular e pelo governo, o debate apontou que as ações na prática ainda não foram suficientes para suprir as demandas e as necessidades dos usuários brasileiros. Na realidade, o que se tem é que a meta estabelecida lá nos idos de 2010 para serem atingidas até 2014, elas estão muito longe de serem atendidas. Mesmo aqueles municípios que são dados como municípios onde o Plano Nacional de Banda Larga já tenha chegado, o nível de satisfação das pessoas, dos usuários, é muito baixo, exatamente porque falta um incremento a mais a garantir um serviço de qualidade. As empresas de telefonia informaram um investimento de 29 bilhões apenas em 2013. De acordo com o diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, Eduardo Levi, Vivo, TIM, Oi, Embratel, segundo os dados apresentados, investem 80 milhões por dia nessa infraestrutura. No entanto, mesmo sendo expressivo comparado com outros setores do país, este investimento ainda não garantiu um serviço bem avaliado. A Telebrás, que foi recriada para ser mais uma força no mercado de internet, para ser mais uma opção de internet no mercado de atacado, e que ficou na centralidade da condução da implementação do Plano Nacional de Banda Larga, afirmou no debate que estão sendo cumpridas integralmente e, em alguns casos, até superadas as políticas de telecomunicações brasileiras. Os objetivos da Telebrás, conforme foi destacado, estão centralizados no aumento da velocidade, na diminuição do preço de atacado, no aumento da cobertura. Entretanto, foi admitida a dificuldade que existe hoje para que a conexão possa chegar a pequenos municípios, pequenos povoados, principalmente na região amazônica. Um dos entraves seria o grande investimento necessário. Já a Anatel, cuja atribuição é implementar as políticas públicas, uma delas, o Programa Nacional de Banda Larga, destacou um fato interessante, que a sociedade não tem conhecimento nem informações suficientes do que pode exigir. De um lado, as prestadoras de serviço dificultam a contratação dos serviços previstos no Plano Nacional de Banda Larga, ou não informam o link com as informações sobre como contratar. É preciso que o usuário perceba essa dificuldade e reclame com a própria Anatel.
há ainda outras dificuldades para o acesso precário. Nas escolas rurais, por exemplo, as informações apontam que 40% das escolas cadastradas no INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, estão com dados incorretos. Sobre a dificuldade de chegar na região norte, a Anatel informou que o serviço de banda larga tem de ser feito por demanda, mas nenhum dos 180 municípios pediu o acesso em banda larga. Direitos estão estabelecidos na regulamentação, portanto, é preciso interação entre os 4 atores: governo, Secretaria de Educação, escola e concessionária. Sem isso, o serviço não funciona. O governo também avaliou que os serviços estão dentro do contratado, mas que, por outro lado, os avanços na área são muito rápidos, gerando novas demandas. Na avaliação do representante do Ministério das Comunicações, André Moura, será cumprida a meta do Plano Nacional de Banda Larga de levar a internet rápida a 35 milhões de moradias até o final do ano, cobrando o valor de R$ 35,00 mensais pela velocidade de 1 giga. Mas, do outro lado da realidade, a percepção é outra. Tanto o representante do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, professor Nelson de Luca Preto, quanto os usuários presentes na plateia foram contundentes nas críticas aos serviços de telefonia e internet, afirmando, inclusive, que não conseguiam um bom serviço de celular nem no local onde estávamos realizando aquele encontro. Se há grande investimento por parte da iniciativa privada, o que falta para que tenhamos uma conexão de qualidade, uma conexão de boa velocidade? Foi destacado que temos uma grande quantidade de aparelhos, mas com dificuldade grande do funcionamento do serviço. Aumentaram os acessos, mas a infraestrutura não acompanhou. Hoje, a avaliação é que há passos tímidos para a disseminação da banda larga e que é preciso utilizar os recursos do FUST para avançar a passos largos com a banda larga no país. O que podemos tirar desse debate é que talvez o grande desafio é que a banda larga tenha de ser pensada mais na ótica do cidadão brasileiro. Para a democratização da educação, da cultura, precisamos de um plano nacional de banda larga com rede pública e a sociedade precisa exercitar seu direito à comunicação. É preciso fortalecer a parceria com o governo federal, aumentar a competição e todos os players do mercado de internet precisam levar conexão para as regiões onde há baixa competitividade. Não há condições de atendermos todas as cidades do Brasil via fibra ótica, por isso a importância do uso do satélite para atingir áreas remotas. Hoje o Brasil possui 216 milhões de acessos celulares, um crescimento sem dúvida expressivo comparado aos 55 milhões de acessos em 2013. O problema é como difundir o acesso em todo o país sem discriminar o interior e manter uma qualidade aceitável. Consideramos, portanto, que há clara necessidade de estabelecermos uma política de prioridade de internet no país. Isso é fundamental. Avaliamos que falta ao governo criar um espaço de verdadeiro diálogo entre os atores envolvidos na implementação do Plano Nacional de Banda Larga. Sem isso, do jeito que está, essa intenção, que é uma excelente intenção, que dá um alento para todo o povo brasileiro, principalmente para os mais jovens, que dependem de internet para tudo, para fazerem suas pesquisas, para fazer cursos à distância, para poder fazer uma universidade aberta do Brasil e para buscar informações instantâneas sobre tudo. É necessário também, os empresários precisam de internet como um bem fundamental hoje, indispensável. Não se pode imaginar que esse plano vá acontecer a contento se não tiver
uma sala permanente de situação em que todos os problemas sejam discutidos e haja uma tomada de decisão no sentido de fazer acontecer exatamente de acordo com aquilo que foi estabelecido no seu processo inicial. Imagine só, a nossa Telebrás. A Telebrás assumiu a responsabilidade de comandar toda a infraestrutura necessária para a implantação do Plano Nacional de Banda Larga. Logo, todas as redes de infraestrutura estarão a serviço ou devem estar a serviço da Telebrás. No entanto, quem tem a rede de fibra ótica no Brasil, o órgão de Estado que tem, digamos assim, o poder sobre a rede de fibra ótica no Brasil, são exatamente as empresas do sistema elétrico. São as empresas do sistema elétrico que têm o poder sobre a rede de fibra ótica. E não há, a contento, um diálogo entre Telebrás e Eletrobras para fazer com que essa infraestrutura seja utilizada. E depois, mesmo que essa rede de fibra ótica esteja plenamente utilizada, que haja uma autorização de utilização dessa rede de fibra ótica, ela só vai atingir as capitais e alguns municípios que ficam ao longo da passagem dessa rede de fibra ótica. E os outros municípios que ficam fora desse eixo, como é que serão atendidos? Exatamente por isso entra a necessidade de uma reunião permanente. O comitê gestor precisa se reunir e precisa fazer um levantamento de todos esses gargalos. O que está impedindo que a internet chegue lá no interior da Bahia? O que está impedindo que a internet chegue no interior do Acre, ou do Amazonas, ou de Rondônia? O que pode ser feito para que as empresas operadoras sejam responsabilizadas, mas, ao mesmo tempo, que as condições sejam dadas para que elas possam prestar esse serviço? E esse tipo de diagnóstico só vai acontecer quando o comitê gestor, quando uma sala de situação for efetivamente implementada, para que esse debate seja feito de maneira permanente. Onde tiver um problema, tem que haver solução. Porque, senador Odaci Soares, eu não acredito na técnica isolada da vontade política. Eu acho que a mãe de todas as realizações é a vontade política. Quando se tem vontade política, se reúne as condições técnicas para fazer com que o projeto aconteça. E essa vontade política, às vezes, falta às pessoas que estão com a responsabilidade de conduzir o processo. Então, nesse sentido, a presidenta Dilma se deu conta de que o Plano Nacional de Banda Larga não avançou o que estava previsto ao longo de 2011 a 2014, ela já se propôs a reformular a proposta, está como um dos itens prioritários do seu plano de governo para o período de 2015 a 2018, e compete agora à equipe que está no Ministério das Comunicações, que está na Telebrás, o próprio Ministério da Fazenda precisa também se sensibilizar do tamanho do investimento que precisa ser feito. A Telebrás foi criada com o objetivo de ter um investimento de 1 bilhão ano. Ao término de quase 5 anos de existência da Telebrás, o investimento que foi feito não passou de 700 milhões. É claro que se o aporte de recursos não é colocado à disposição da empresa, ela não vai poder cumprir com as suas finalidades. Então, exatamente por isso, essas audiências públicas que estamos realizando, no sentido de nortear, no sentido de colher os subsídios para que a gente produza um relatório que contribua com o Ministério das Comunicações, que contribua com a Telebrás, que contribua com o objetivo de fazer com que o Plano Nacional de Banda Larga verdadeiramente aconteça. E, para isso, também tem que haver um trabalho de cobrança sério em cima das teles, em cima das empresas operadoras, porque elas precisam também manifestar total comprometimento com essa política pública. É uma política pública que precisa ser levada a termo até os últimos detalhes. E, para isso, as operadoras precisam também ser solidárias com aquelas pessoas que procuram o Plano Nacional de Banda Larga e, às vezes, mesmo no site das operadoras, não encontram facilidade para aderir ao plano.
Essas facilidades têm que estar lá expostas. Se a pessoa quer o Plano Nacional de Banda Larga, ela não precisa submeter a qualquer outra condição. Ela quer o Plano Nacional de Banda Larga ao preço de R$ 35 por 1 mega, elas têm que ter acesso a isso porque está previsto, está garantido no plano, né? Então, esses aspectos todos estão sendo trabalhados e a equipe técnica do Senado, a consultoria do Senado está nos acompanhando nesses debates, a equipe da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, e eu tenho certeza que nós vamos juntos produzir um relatório bem detalhado para expressar as pessoas e órgãos responsáveis pela condução dessa política no Brasil, pela implementação dessa política, que elas possam ter uma noção exata, porque uma coisa é o relatório apresentado no papel. O relatório apresentado no papel diz que mais de 3 mil municípios já foram atendidos. Aí a pergunta que não quer calar: com que qualidade? Os municípios que estão atendidos já estão satisfeitos, plenamente satisfeitos com a qualidade do serviço que tem chegado até eles? Essa questão as operadoras têm que responder, a Telebrás tem que responder, o Ministério das Comunicações tem que responder. O fato é que uma vontade política expressa da nossa presidenta Dilma não pode simplesmente esbarrar numa desarticulação dos órgãos que têm a responsabilidade de fazer o Plano Nacional de Banda Larga dar certo. Eu digo isso com toda a convicção, porque eu sei, senador do estado do Acre que sou, um estado isolado, um estado que passa por extremas dificuldades, senador Darcy Soares. Imagine só que no início desse ano nós passamos 40 dias completamente isolados, tendo que fazer transporte de víveres, de primeiras necessidades, por via aérea. Imagine só o que é de um estado desse se ficar completamente isolado também no que diz respeito à internet. Se a gente não tiver possibilidade de fazer com que os programas educacionais aconteçam a contento. Então, a internet hoje não é luxo, é necessidade, é um produto de primeira necessidade. Durante a audiência pública que fizemos lá no Acre, nós tivemos a oportunidade de pegar o senhor André, do Ministério das Comunicações, e pudemos levá-lo ao Núcleo de Tecnologia da Educação no estado do Acre, e nós pudemos sentir o quanto que foi importante para ele sentir ali, na prática, aqui se destina a internet, aonde os núcleos todos de educação à distância deixaram de maneira cristalina a sua reclamação, o seu apelo. Precisamos de internet de boa velocidade para poder chegar a todos os núcleos, a poder chegar a todos os nossos usuários, porque as pessoas que estão lá nas localidades isoladas, se elas vão ter uma aula agendada para um determinado horário, se naquele horário a conexão caiu, perdeu a aula, é um prejuízo. Quem, digamos assim, contabiliza esse prejuízo que está sendo, digamos assim, está causando danos a tantas pessoas no Brasil. Então, exatamente por isso, nós temos que pegar a internet, a necessidade de banda larga, como uma necessidade essencial, como um direito fundamental. Os cidadãos precisam desse direito. E exatamente por isso nós dedicamos tanta atenção a essa audiência pública. Eu quero agradecer muito aqui, da tribuna do Senado, ao senador Walter Pinheiro, que é um conhecedor profundo dessa temática, é uma pessoa muito comprometida com a causa das telecomunicações no Brasil, já tem uma contribuição fantástica com um projeto de lei, a Lei das Teles, várias outras propostas que passaram na Câmara dos Deputados e também aqui no Senado, tiveram a contribuição direta do senador Walter Pinheiro, e ele próprio tem uma crítica contundente a esse respeito. Tem uma crítica contundente porque falta aquilo que é o essencial para que as coisas aconteçam, que é a vontade política. Quando se tem a vontade política, as outras condições são reunidas para que o projeto aconteça. Então, nós estamos completamente comprometidos no sentido de fazer com que o Plano Nacional de Banda Larga seja uma realidade. É uma proposta muito boa, é uma proposta includente, é uma proposta que vai contribuir para elevar economicamente e socialmente o povo brasileiro, porque vai dar oportunidade de inclusão
digital a milhões e milhões de brasileiros. Então, é uma proposta de altíssimo impacto e de altíssima relevância para o povo brasileiro, mas nós temos que juntar as peças desse quebra-cabeça e fazer com que o Plano Nacional de Banda Larga verdadeiramente aconteça, porque o povo brasileiro merece ter uma internet de boa velocidade para se comunicar com o mundo, para ter acesso ao conhecimento, à cultura, a uma infinidade de informações que estão disponibilizadas gratuitamente na rede mundial de computadores, e agora é por esse caminho que o desenvolvimento acontece. E nós precisamos, para poder dar um salto de qualidade no nível educacional e cultural do povo brasileiro, ter acesso a essa tecnologia fantástica que é a internet, fazendo chegar a todos aqueles que querem crescer culturalmente, intelectualmente e também elevar o seu grau de cidadania para melhor contribuir com o avanço do Brasil, esse Brasil fantástico, que já deu tantos passos importantes até aqui, e eu tenho certeza que a gente vai superar esse gargalo e fazer com que o Plano Nacional de Banda Larga, que a internet de boa velocidade ainda vai ser uma realidade para a maioria absoluta do povo brasileiro. Muito